Dilexi-te, Senhor, antes de saber. Teu amor me chamou, mesmo sem entender. Nas profundezas da alma, um vazio senti, até que tua luz, enfim, me preencheu aqui. Dilexi-te, ó meu Deus, com todo o meu ser, desde o primeiro alvorecer até o findar. Teu amor é a rocha, meu eterno prazer. Em teus braços encontro meu lar. Dilexi-te, amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cada etapa do nosso caminho espiritual, o Senhor nos coloca diante de escolhas concretas. Não se trata apenas de ideias ou sentimentos, mas de atitudes que revelam a verdade do nosso coração. A parábola do bom samaritano continua atual e provocadora, pois toca numa ferida profunda do nosso tempo, a indiferença. À luz da Dilexi-te, parágrafos 105 a 107, somos convidados a olhar novamente para essa cena do Evangelho e deixar que ela nos interrogue. Não estamos apenas diante de uma história antiga, mas de um retrato fiel da sociedade contemporânea e também das nossas comunidades e da nossa própria vida. Façamos a nossa oração inicial. Senhor Jesus Cristo, Tu que viestes morar entre nós e fizestes da humanidade a Tua morada, permanece conosco neste momento de reflexão, à luz da exortação apostólica Dilexi-te, do Papa Leão XIV. Queremos contemplar o Teu amor que nos precede, nos chama pelo nome e nos envia a amar com o Teu próprio coração. Senhor, ensina-nos que amar-te é amar os pobres, é reconhecer Tua presença naqueles que não têm casa, nos que vivem sem teto, sem terra e sem dignidade. Neste caminho da campanha da Fraternidade 2026, que reflete sobre a fraternidade e moradia, com o lema Ele veio morar entre nós. Desperta em nós a consciência de que toda moradia deve ser sinal de vida, de proteção, de pertença e de paz. Tu nascestes numa gruta, vivestes na simplicidade de Nazaré e não tinhas onde reclinar a cabeça. Que nunca sejamos indiferentes ao clamor dos que sofrem pela falta de um lar. Espírito Santo, faz de nós igreja que constrói pontes, que derruba muros, que transforma orações em compromissos e fé em ação concreta. Que, como São Francisco, reconstruamos a Tua casa nos corações feridos e nas estruturas injustas da sociedade. E que o Teu amor, que nos amou primeiro, nos torne morada viva de fraternidade. Amém. Entre nós está e não o conhecemos.
entre nós está e nós o desprezamos. A Margarete traz para nós hoje os parágrafos 105, 106 e 107 da Dilexite. Ouçamos com bastante atenção. Novamente, o bom samaritano. A cultura dominante do início deste milênio impele-nos a abandonar os pobres ao seu próprio destino, a não os considerar dignos de atenção e muito menos de apreço. Na encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco convida-nos a refletir sobre a parábola do bom samaritano, precisamente para aprofundar este ponto. Na parábola, vemos que, diante daquele homem ferido e abandonado à beira do caminho, os que passam têm atitudes diferentes. Apenas o bom samaritano cuida dele. Então, volta a pergunta que interpela cada um de nós. Com quem você se identifica? É uma pergunta sem rodeios, direta e determinante. Qual deles você se assemelha? Precisamos reconhecer a tentação que nos cerca de nos desinteressar pelos outros, especialmente pelos mais frágeis. Dizemos que crescemos em muitos aspectos, mas somos analfabetos em acompanhar, cuidar e sustentar os mais frágeis e vulneráveis das nossas sociedades desenvolvidas. Habituamo-nos a olhar para o outro lado, a passar à margem, a ignorar as situações até elas nos caírem diretamente em cima. Faz-nos muito bem descobrir que a história do bom samaritano se repete também hoje. Recordemos uma situação dos nossos dias. Quando encontro uma pessoa dormindo ao relento, em uma noite fria, posso sentir que esse vulto seja um imprevisto que me detém, um delinquente ocioso, um obstáculo no meu caminho, um aguilhão molesto para a minha consciência, um problema que os políticos devem resolver e talvez até um monte de lixo que suja o espaço público. Ou então, posso reagir a partir da fé e da caridade e reconhecer nele um ser humano com a mesma dignidade que eu, uma criatura infinitamente amada pelo Pai, uma imagem de Deus, um irmão redimido por Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Ou se poderá, porventura, entender a santidade prescindindo desse reconhecimento vivo da dignidade de todo ser humano? O que fez o bom samaritano? A pergunta torna-se urgente, porque nos ajuda a perceber uma grave lacuna nas nossas sociedades e também nas nossas comunidades cristãs. A verdade é que muitas formas de indiferença que encontramos hoje em dia são sinais de um estilo de vida generalizado que se manifesta de várias maneiras, porventura mais sutis. Além disso, como estamos todos muito concentrados nas nossas necessidades, ver alguém que está mal incomoda-nos, perturba-nos, porque não queremos perder tempo por culpa dos problemas alheios. São sintomas de uma sociedade enferma, pois procura construir-se de
costas para o sofrimento. É melhor não cair nessa miséria. Olhemos-nos para o modelo do bom samaritano. As palavras finais da parábola evangélica: vai e faze o mesmo, são um mandato que um cristão deve ouvir ressoar todos os dias no seu coração. O texto que acabamos de ouvir nos recorda que a cultura dominante do nosso tempo frequentemente nos empurra a abandonar os pobres ao seu destino. Eles deixam de ser pessoas e passam a ser números, estatísticas, problemas sociais. Aos poucos, cria-se uma mentalidade que considera normal ignorar quem sofre. Na parábola narrada por Jesus, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, vemos um homem caído à beira do caminho. Ele está ferido, vulnerável, incapaz de se salvar sozinho. Outros passam, veem e seguem adiante. Talvez tenham compromissos, talvez tenham medo. Talvez julguem que não é responsabilidade deles. O fato é que passam. A pergunta que ecoa em Dilexite é incisiva. Com quem te identificas? Essa pergunta não admite respostas teóricas. Ela exige posicionamento. Somos daqueles que justificam a distância ou daqueles que se aproximam? O texto denuncia que crescemos em muitos aspectos, na tecnologia, nas nossas organizações, nos conhecimentos, mas permanecemos analfabetos na arte de acompanhar, de cuidar, de sustentar os mais frágeis. Sabemos administrar, planejar e comunicar, mas nem sempre sabemos permanecer ao lado de quem sofre. Um exemplo concreto nos é apresentado: encontrar alguém dormindo ao relento numa noite fria. Podemos enxergar um incômodo, uma ameaça, um problema que os políticos deveriam resolver. Ou podemos reconhecer ali um irmão, alguém com a mesma dignidade que nós, imagem de Deus, amado infinitamente pelo Pai. É justamente nesse olhar que se decide a autenticidade da nossa fé. O cristianismo não é uma teoria abstrata, mas um modo novo de ver o mundo. Se não reconhecemos a dignidade do outro, especialmente do mais frágil, nossa fé corre o risco de tornar-se vazia. O bom samaritano não apenas sente compaixão, ele interrompe sua viagem, aproxima-se, toca as feridas, derrama óleo e vinho, coloca o homem sobre sua própria montaria, leva-o à hospedaria, paga as despesas e assume compromisso de retorno. Cada gesto revela envolvimento pessoal, tempo oferecido, recursos partilhados. Aqui está um ponto decisivo. O amor verdadeiro custa. Ele desinstala, ele altera prioridades, ele quebra a lógica do cada um por si. O samaritano não age movido por cálculo, mas por compaixão. O texto da Dilexite alerta para o risco de uma sociedade que se constrói de costas para o sofrimento. Quando nos concentramos exclusivamente em nossas necessidades, o sofrimento do outro passa a incomodar, porque interrompe nossos planos. Assim nasce uma indiferença sutil, mas profundamente desumanizadora. Essa lacuna não atinge apenas a sociedade em geral, pode atingir também as comunidades cristãs. Podemos organizar celebrações, encontros e atividades, mas se não houver proximidade real com os que sofrem, algo essencial estará faltando. Vai e faze tu também o mesmo. Essas palavras finais de Jesus são um mandato permanente. Não é um convite opcional, mas um critério de vida. Cada dia somos colocados diante de situações em que podemos escolher entre a pressa e a proximidade, entre a indiferença e a compaixão. A santidade, recorda o texto,
não pode prescindir do reconhecimento vivo da dignidade de todo ser humano. Não existe verdadeira espiritualidade que ignore o sofrimento concreto dos irmãos. Hoje, o homem caído continua à beira do caminho, nas periferias, nas famílias feridas, nos idosos abandonados, nos jovens sem esperança, nos que não têm casa, que vivem nas ruas. A parábola não terminou. Ela continua sendo escrita com nossas escolhas. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. O Evangelho do Bom Samaritano é um evangelho que nos desinstala, porque desmonta o nosso modo seletivo de olhar. Nós costumamos nos perguntar: quem merece minha atenção? E Jesus vai noutra direção, ele muda a pergunta: de quem eu me faço próximo? O texto nos provoca a rever nosso modo de enxergar o outro, nossa capacidade de passar ao lado e seguir adiante sem nos deixar afetar, ou ao contrário, de nos compadecer e nos aproximar. A grande questão é esta: somos nós que precisamos nos deixar tocar pelos feridos da história. O samaritano viu e permitiu que a dor do outro atravessasse o seu coração. Essa parábola, narrada no Evangelho de Lucas, nos obriga a rever nossas fronteiras sociais, nossas fronteiras religiosas, raciais e econômicas. O que o Evangelho quer é que o outro deixe de ser ameaça ou incômodo e se torne responsabilidade nossa. Nessa quaresma, nós somos chamados a um processo diário de conversão. Aprender a enxergar os feridos da história com o olhar de Jesus. Este é o grande desafio. O Papa Francisco nos convocou a ser uma igreja samaritana, igreja do cuidado. O Papa Leão XIV retoma esse chamado como exigência do próprio Evangelho. Diante de um mundo que naturaliza a exclusão, a palavra de Deus nos ordena assumir a atitude de bom samaritano. Na oração de hoje, peçamos ao Senhor a graça de um coração misericordioso. Que sejamos igreja do abraço e da acolhida. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje e a pergunta permanece: com quem nos identificamos? Se desejamos ser discípulos autênticos de Cristo, precisamos aprender a interromper o caminho. Precisamos permitir que a dor do outro nos alcance. Precisamos escolher a proximidade. O mundo precisa de cristãos que não passem ao largo. Precisa de corações que vejam, se compadeçam e se coloquem em ação. Oremos. Senhor Jesus, Tu que te aproximaste da humanidade ferida, livra-nos da indiferença que nos afasta dos irmãos. Ensina-nos a interromper a pressa, a reconhecer a dignidade de cada pessoa e a transformar compaixão em compromisso. Que nunca passemos ao largo do sofrimento, mas sejamos presença que cura, mãos que levantam, corações que acolhem. Faz ressoar em nós todos os dias o teu mandato. Vai e faz tu também o mesmo. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.